Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, nesta quarta-feira com assunto leve. Assunto leve, tenho feito alguns rankings aqui, top 10 alguma coisa, teve o top 10 jogadores que a gente falou quando foram contratados, teve os piores também da era Eu Vim de Santos, estes vídeos sempre contando jogadores desde 2019, né, que foi quando eu criei o canal. Temos mais uma versão agora, você já viu no título e vê. Minha pessoa falando neste instante, top 10 jogadores que não explodiram. Promessas, top 10 promessas que não explodiram. Promessas que surgiram desde 2019, quando eu criei o canal aqui, mas que por algum motivo não explodiram. Jogadores, no geral, da base do Santos, tem um aqui que eu coloquei na lista que não é, mas vocês vão entender, que não explodiram nem no próprio Santos, nem depois em suas carreiras, mas que, em algum momento, foram bastante pedidos ou pela torcida, ou pedidos até por mim, né? Pedi chance, errei, tem jogadores aqui que eu errei, tem jogadores que eu acertei. No geral, jogadores que em algum momento boa parcela da comunidade santista achou que daria certo, mas que no fim realmente não rolou. Tem alguns que eu desde o começo falei, não. Tem outros que eu falei, olha só, tem acerto, tem erro, para todos os gostos aqui. Não é um ranking, né, de 10 a primeiro, são os 10 que eu escolhi. Nessa lista, dessa vez eu vou dar spoiler de dois caras. Spoiler não, na verdade eu vou entregar que dois caras eu não coloquei. O Ângelo e o Miguelito. Por dois motivos, apesar de achar que são duas promessas que não explodiram. Eu acho que entre esses citados são os dois com uma real chance. O Ângelo, por exemplo, essa semana está sendo falado pelo Jorge Jesus, né, que tem mudado a posição dele lá para um jogador de meio campo. Acho que ainda há esperança para o Ângelo, claro, longe do Santos. E o Miguel, porque ele ainda é do Santos e porque na Bolívia o cara basicamente virou o deus da bola, né? Um novo Echeverri, referência de idoso aqui. Então, assim, se eu falar para um boliviano que o Miguelito não explodiu, ele vai querer me agredir. Referências diferentes, mas por isso não colocarei nesta lista aqui. Porém, tem 10 nomes. Sem ordem, vou citar 10 nomes, na ordem até que eu, pesquisando, fui parando. Então, o primeiro que eu coloco aqui é o Renier. Lembra dele? Se bem que dá para falar isso para todos. O Renier, inclusive, é um jogador, e eu estava lá no Parque São Jorge, que é substituído para o Miguelito estrear pelo Santos no Sub-20. Infelizmente, inclusive, foi com uma lesão de joelho, né? O Renier ficou um bom tempo parado. O Renier foi bastante elogiado pelo Jesualdo Ferreira como uma grande promessa da base do Santos. Chegou a subir para o profissional como português, mas realmente não deu certo. Ele, na verdade, chegou a viralizar muito por causa de um lance lá, acho que é contra o Boca Juniors, sei lá, na base, que ele dá um drible muito louco, mas no profissional nunca explodiu. Ele ainda tem só 22 anos e, curiosamente, ele tá no futebol da Polônia. E aí você pode falar, tá, é por isso que ele não explodiu, enquanto eu abro até aqui a ficha dele no meu computador para não errar a ordem dos clubes. Tá. Ele tá no glorioso, ou estava, já explico, Pogoń Szczecin, que com certeza eu falei errado, porque o Pogoń é P-O-G-O-N e o Szczecin, ou sabe Deus como que fala, é assim, ó, S-Z-C-Z-E-C-I-N. Eu não sei falar isso, meu polonês é muito fraco. E ele jogou uma partida só em março no time B do Pogoń Szczecin. E cara, eu pesquisei das maneiras mais óbvias, tipo o Instagram do René, das maneiras mais difíceis, em sites poloneses, juro por tudo. Eu não consegui achar o que aconteceu para ele ter jogado uma partida num time B da Polônia por 11 minutos. Ele entra no intervalo e 11 minutos depois sai. Aí eu deduzi, deve ser lesão. E não achei nenhum registro. Torço, inclusive, para que não seja, porque lesão é um saco, né? Mas desde março ele não consegue jogar por algum motivo. Enfim, de fato, o Renier não explodiu. E eu acho que está lá na Polônia. Contrato até 2028 ele assinou. No Transfer Market não indica nenhuma mudança de clube. Bom, outro jogador aqui é o Ivonei, né? O Ivonei, vocês sabem, é um daqueles que eu travei, entre muitas aspas, uma batalha, mais aspas ainda, com boa parte de quem me assiste, porque o pessoal pedia, não, tem que dar chance pro Ivonei, gente, não dá, ele é muito lento, ele vai ser engolido por volantes no profissional, porque é um meia realmente muito lento. O Ivonei acabou ganhando uma chance ao sair do Santos no Botafogo de Ribeirão Preto, mas foi reserva no Botafogo de 2023. E desde então ele foi vendido para o Al Battaeh dos Emirados Árabes Unidos. Em 2024-25 ele jogou 12 partidas e na atual temporada ele jogou 4 partidas.
Foi titular outro dia, no dia 5 de setembro, num glorioso Al Battaeh 2, Al Nassr 3, Al Nassr dos Emirados, tá? E jogou outro dia, entrando no segundo tempo, no dia 12, há 5 dias. Também numa derrota do Al Battaeh contra o Ayman, lá nos Emirados Árabes. Não explodiu, não. O Ivonei realmente não foi um meia que muita gente achou que ele poderia ser. E na minha opinião, realmente falta intensidade, falta movimentação. Ele tem habilidade, ele tem um tapa interessante na bola, mas muito lento para o futebol atual. Acabou indo parar nos Emirados Árabes Unidos, num time até pequeno, né? Deixa eu ver qual é a posição do Al Battaeh nesse momento na Liga dos Emirados. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Consigo. Eles estão em 11º de 14 times. Mas foram só 3 jogos até o momento. Ivonei. Bom, o próximo é o Thailson, né? Como eu falei desde 2019. O Thailson, se você tá aqui há mais tempo no canal, você sabe que foi quem me fez falar: eu não uso o termo raio. Nada contra quem usa, nada contra jogadores que são apelidados por raio, mas foi o Thailson que me fez decidir que eu não usaria raio. E desde então vocês podem ver que eu nunca usei. Porque ele foi colocado, caiu o novo raio, porque ele faz aquele gol contra o Vasco, né? O São Paulo inventa um Thailson do nada, ele faz o gol contra o Vasco, a gente ganha do Vasco no Brasileiro. Mas eu não conseguia enxergar a bola no Thailson sequer para ele ter subido no profissional naquela situação, muito menos para chamar de raio. Tanto que virou oficialmente mais o apelido do Rodrigo, né? Felizmente. O Thailson não tinha esse nível de futebol. Tanto que depois de jogar só 5 partidas na temporada 2022 do Santos, e cara, por que, né? Eu lembro bem de falar toda vez, por que o Thailson ainda? Enfim, ele foi emprestado para a Ferroviária, só 2 partidas, para o Retrô de Pernambuco, que acabou de ser rebaixado da Série C para a Série D, ele não estava mais lá, não tem culpa. Lá de Pernambuco, 10 jogos no primeiro ano, 4 no segundo, até ser enviado para a gloriosa Politécnica Iași, da Romênia, em que jogou 35 jogos e fez 3 gols. Mas nessa temporada ele não está mais na Romênia, ele está na Bulgária, no Botev Plovdiv, que com certeza também não se fala assim, jogou 7 jogos lá na Bulgária já, no Botev Plovdiv. Vamos dar uma olhada nas partidas do Thailson na Bulgária. O que ele fez por lá? Ele é reserva. Olha, não, peraí, ele ganhou a vaga recentemente. Dos 7 jogos, ele começou como reserva em 5, e nos últimos 2 ele foi titular, acabou sendo substituído. O Botev tem 1 vitória e 5 derrotas, além de um empate nesses jogos. O Botev não está muito bem nesse começo de campeonato búlgaro. Após 8 rodadas, o glorioso Botev é o lanterna do campeonato. Muito bem, então o Thailson está no lanterna do atual campeonato búlgaro. Não deve ser culpa dele, claro, mas realmente ele não explodiu pro futebol. Ainda faltam 7 jogadores nesse ranking. Está divertido relembrar, mas antes eu quero falar da GoCase, porque olha só, tá sempre rolando a promoção, comprei uma capinha, leve 2. Claro, eu recomendo essa aqui porque tem meu nome e o boné para trás. Mas você provavelmente não se chama Felipe Noronha, não usa boné para trás e não vai comprar essa capinha. Tudo bem, você pode comprar uma capinha personalizada com seu nome, com seu número, com o modelo que você quiser. Faça que nem o Léo Polo, que comprou essa belíssima foto, tá aqui na tela, capinha retrô da Vila Belmiro. Essa é bonitaça, um dos novos modelos lá da GoCase, que está sempre sendo atualizada. Entra no link na descrição ou no QR Code na tela para comprar sua capinha de celular. Inclusive, leio a mensagem que o Léo me mandou ao comprar. Olha, superaram muito minha expectativa. Pelo preço que paguei usando seu cupom, porque o cupom dá desconto, né? O cupom eu vim de Santos. Esperava até que fosse de baixa qualidade. Me enganei. Léo, eu não faço propaganda de coisa ruim aqui não. Se eu tô fazendo a propaganda, eu confio. O Léo ainda falou, ótima qualidade. Desde que chegou, não tiro mais do celular. Elas são muito mais lindas até do que parecem. É isso. GoCase, valeu Léo, valeu pessoal da GoCase, valeu quem comprar lá com o cupom Eu Vim de Santos. Vamos continuar com a nossa gloriosa lista de jogadores que não explodiram desde 2019 aqui no Santos. E o próximo é o Derek. O Derek, que vocês sabem, é um jogador que eu criticava fortemente porque eu enxergo... Estão me ligando de Pernambuco nesse momento, eu vou recusar, obrigado. É um jogador que eu criticava fortemente porque ele era o capitão do Sub-20, um time bom do Sub-20, né, que foi campeão paulista, inclusive. É o time do Miguelito e do Ivonei, por exemplo. Mas que eu olhava que não tinha como ele fazer essa transição da base profissional com qualidade. Não tinha. Às vezes a gente tem que analisar e tem que falar a verdade. Isso não quer dizer que eu não torço para o menino dar certo. Em outro clube. O Derek não conseguia jogar. Tanto que tem uma vez que ele joga contra o Corinthians na Vila Belmiro, no profissional mesmo, ele falha, a gente toma um gol, que é do Roger Guedes e tal. Só não dava.
Depois ele foi parar no Pouso Alegre, de Minas Gerais, rebaixado na Série C, ele era reserva, só jogou 2 jogos. Aí foi parar no glorioso Lusitânia dos Açores. O glorioso Lusitânia dos Açores, pera aí, esse aqui é bom demais, é de Portugal, tá? Acabei não pontuando. Ele jogou 22 vezes pelo glorioso Lusitânia dos Açores, na Liga 3 de Portugal, a terceira divisão portuguesa. Mas nessa temporada ele mudou de time e está no Varzim, que também é de Portugal. Ele jogou uma partida da Copa de Portugal e foi um reserva não utilizado em 2 partidas na terceira divisão de Portugal. Então o Derek está lá tentando se criar na terceira divisão portuguesa. O próximo aqui é um cara que eu achei que daria certo. Tá vendo? Eu errei. Do Derek eu acertei, do Ivone eu acertei, mas eu falei que tem gente que eu errei aqui. Eu errei no Kaique. O Kaique, que foi vendido pelo Santos ao Almeria, não acabou se firmando lá na primeira divisão espanhola, foi parar no Albacete, também da Espanha, mas na segunda divisão. E essa temporada, faz mais ou menos 1 mês, 2 meses, ele foi vendido para o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. O Kaique é muito jovem ainda, tem 21, faz aniversário em janeiro de 2004, 21 anos, já foi parar no futebol dos Emirados Árabes. Achei que o Kaique conseguiria explodir, mas sempre lembro, eu contei essa história aqui já, pessoas da gestão da época em que ele foi vendido pelo Santos, lá era o Rueda ainda, perguntaram se pelo X valor lá, que eu não lembro honestamente, venderiam. Eu falei, eu não venderia. Muito cedo. Venderam. A carreira do coitado. Foi só, mas torço muito pro Kaique, porque talento ele tem. Espero que ele se recupere lá nos Emirados Árabes, chame uma atenção, enfim, ou que pelo menos faça o dinheiro dele lá. Tá tudo bem. Outro que esse aqui eu errei, mas acertei. Porque eu lembro, em 2020... né? De falar, pelo menos coloca aí, o Santos não tem meio campo, vendo o que dá. Hoje eu já não uso esse tipo de discurso, faz 5 anos, a gente muda os pensamentos. Eu não falaria isso hoje, mas assumo que falei na época. Porém nunca tinha achado nada demais assim, mas achei que valia dar uma chance. Que é o Lucas Lourenço, né? Lucas Lourenço não rolou no Santos e na verdade não rolou em nenhum lugar, tem virado um andarilho. Ele que ainda é jovem, né? Tá com 24 anos, né? 24 anos, ele é 2001. Ele já rodou por Londrina, Santo André, CSA, Botafogo de Ribeirão Preto, Figueirense, Cianorte, Paraná e Gama. Essa temporada ele já foi do Paraná, já foi do Gama e agora voltou para o Cianorte, né? Cianorte que acabou sua campanha na Série D, se eu não me engano, outro dia. Ou na C, desculpa, esqueci. Não, é na D. O Lucas Lourenço não ornou, né, para o futebol, realmente. Eu acho que o problema sempre foi mais físico, né? Muito baixo. Não rolou. Falando em muito baixo, esses dias o Santos... teve o contrato com o Matheus Lima, né, encerrado. O Matheus Lima que ainda é sub-20, ele tem 19 anos, mas o contrato dele acabou. O problema é que ele é muito baixinho, ele não tem nem 1,60 m, e fisicamente no sub-20, depois de anos e anos brilhando no sub mais baixo, até o 15 ali, no 17 e no 20 ele virou reserva, porque o corpo dele não conseguiu acompanhar fisicamente jogadores mais velhos, mais altos, mais fortes. E ele assinou com algum time do Catar recentemente, e não é mais jogador do Santos. Poderia entrar nessa lista de 10 promessas daqui a um tempo, mas como ele nem estreou lá no Catar, não incluí. Pois bem, eu falei que ia ter um cara que não era exatamente da base do Santos, que é o Bruno Marques, né? O Bruno Marques que entre esses teve, para ele a sorte, para nós o azar, de jogar uma final de Libertadores, né? Ele entra nos últimos lances, vocês sabem do que eu tô falando. Porque o Cuca achou uma boa o Bruno Marques virar jogador profissional no Santos. O Santos comprou o Bruno Marques do Lagartense? Do Lagarto de Sergipe, em algum momento por causa do Cuca, que errou. O Cuca não é um técnico ruim, já foi melhor, mas não é ruim. Mas ele tem uma escolha muito ruim para jogadores da base. É um negócio impressionante como ele seleciona mal. Eu lembro, inclusive, que na verdade mandaram meio que ele subiu o Bruno Marques porque ele queria o Brian Krieger. Onde está Brian Krieger? Eu não sei, mas eu vou pesquisar em instantes enquanto gravo com vocês. Bom, o Bruno Marques, depois de sair do Santos, claro, foi emprestado para o Arouca, lá de Portugal, para o Marítimo, também de Portugal, para o Botafogo de Ribeirão Preto, que não é de Portugal. E nessa temporada ele jogou no Retrô. O Retrô que, como eu falei para vocês no começo do vídeo, foi rebaixado da Série C para a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele, no geral, foi reserva do Retrô, pelo que eu vejo aqui. Onde está Brian Krieger? Vamos pesquisar. Você provavelmente não sabe nem de quem eu estou falando, mas se você pesquisar aí no Google, você vai ver que eu não estou maluco. Mais ou menos. Por exemplo, eu pesquisei Brian com B-R-Y-A-N, mas não é B-R-A-Y-A-N.
Brian Diogo Ijorski Krieger. Tá bom. 23 anos. Desde que ele saiu do Sub-23 do Santos, ele jogou por Guarani de Palhoça, Lajeadense, Ituano, Guarani de Palhoça de novo, Avenida do Rio Grande do Sul, Monte Azul de São Paulo e Lajeadense também do Rio Grande do Sul, se eu não estou maluco. Tava jogando, inclusive jogou mês passado na Lajeadense, na segunda divisão do Gaúcho. Bom, sorte pro Brian Krieger aí. Mas ele não entrou na lista, poderia. O Ed Carlos entrou. Cadê o Ed Carlos? Estou na aba errada. Agora sim, estou na aba certa do Ed Carlos. O Ed Carlos que tem contrato com o Santos ainda. O Ed Carlos que viralizou muito em duas situações, né, na torcida santista. Primeiro na Copinha, quando eu falava, gente, eu sei que na Copinha... É um daqueles casos que eu falo todo mês de janeiro. Tá indo bem na Copinha, mas transição profissional é outro mundo e realmente foi outro mundo. E o segundo momento foi quando o André Hernan fez uma matéria na Vila e descobriram que o Ed Carlos tinha um pique fabuloso, né, em termos de velocidade. Nunca conseguiu mostrar isso em campo, ganhou algumas chances até com o Marcelo Fernandes, se eu não me engano, em 2023, mas não deu certo. A carreira dele foi de, assim, foguete para baixo, submarino no mar. Ele foi emprestado em 2024 para o Betim, da segunda divisão mineira, jogou 3 jogos apenas. Depois ele foi emprestado para o glorioso Niki Volos, que com certeza não se fala assim, da Grécia, da segunda divisão Grécia. Também não conseguiu se firmar por lá, chegando a ser reserva em várias situações. Esse ano ele foi emprestado na Série C para o Botafogo da Paraíba com o Galo, né, o Galo que virou CEO lá do Botafogo, e sequer foi relacionado para nenhum jogo. Ele foi para 2, ele não entrou em nenhum jogo. Ele foi relacionado contra Ituano e Ponte Preta e não entrou. O Balão também foi para lá. Tanto o Ed Carlos quanto o Balão já tiveram seus contratos no Botafogo encerrado, porque o Botafogo foi eliminado na primeira fase da Série C, tá rolando na fase final agora. E então aí, tem contrato com o Santos, devem estar treinando no CT. Ed Carlos, sei lá. Quantos eu já falei? Falei 8, eu acho, né, se eu não estou errado. Faltam 2. O penúltimo é o glorioso Fernandinho. O Fernandinho que todo mundo que acompanhava o Sub-20 nessa era, Miguel, Ed Carlos, Ivonei, Lucas Barbosa. Lucas Barbosa tá bem na carreira, não vou criticar não. Tomava um susto, mas o Fernandinho ainda tá no Sub-20. Mais uma temporada do Fernandinho, mais uma temporada do Fernandinho. A gente teve a impressão que o Fernandinho jogou umas 12 copinhas. Mas ele ainda é bem jovem, tem só 22 anos. E ele tá no Anápolis, que também jogou a Série C. E foi eliminado na primeira fase, tal como o Botafogo. Só que ele tem uma história legal. Primeiro que ele saiu do Santos ano passado, né? Ele foi emprestado para o Ituano. Ele foi emprestado para o Náutico. Depois acabou o contrato com o Santos, rescindiu e foi para o Ituano. Jogou o Paulista no Ituano e foi jogar a Série C no Anápolis. E o Anápolis escapou do rebaixamento na última rodada, ganhando no Botafogo da Paraíba, com um gol do Fernandinho. Então ele é um herói em Anápolis, né? Olha só, foi 2-0 pro Anápolis contra o Botafogo da Paraíba e ele fez um gol aos 4 minutos de jogo. Depois, aos 11 minutos de acréscimo, ou seja, 56 do segundo tempo, rolou um gol de pênalti do goleiro do Anápolis. Eu não vou jogar no YouTube agora, mas o Anápolis, se empatasse esse jogo, cairia para a Série D e o Fernandinho fez o gol que abriu o placar. Boa, Fernandinho! É um aplauso sério esse, é um aplauso muito sério, inclusive. Aí mandou bem, salvou o Anápolis, é um herói lá. O Botafogo foi eliminado também por causa desse jogo. E o último é o Enzo Monteiro, que aí, semana passada, se você assistiu Brasil e Bolívia, você viu o gol do Miguelito, é claro, mas viu que Enzo Monteiro foi o centroavante titular da Bolívia que está viva na briga pela Copa. Fascinante. O Enzo ainda tem contrato com o Santos, até onde eu sei. Deixa eu até confirmar aqui, calma aí. Enzo Monteiro. Vamos jogar no Transfer Market, que geralmente tem o tempo de contrato dos jogadores. Enzo Monteiro aqui, titularíssimo. Tem contrato até o meio do ano que vem, meu senhor do céu. Não, meio de 2027. Nossa. O Enzo Monteiro, que é um jogador de futebol que deveria jogar handball, porque sabe cabecear com uma beleza, chutar não consegue. Contra o Brasil, inclusive, tem uma grande chance que ele furou dentro da área. Mas ele tá jogando no futebol da Letônia, emprestado pelo Santos. Ele é do Auda da Letônia. E em 30 jogos, ele fez... 30 jogos na temporada passada, ele fez 4 gols. Mas nessa temporada... Não, calma. A ficha aqui é confusa. O Ogon não dá... tá.
Eu peguei os gols dele. Não, é isso mesmo. Em 30 jogos, ele fez 4 gols no glorioso Auda da Letônia. Vamos ver em que posição o Auda terminou no campeonato letão na temporada passada. Vamos ver aqui. Campeonato letão que começa nesse final de semana, hein? Será que o Enzo vai jogar? O Auda abre sua campanha contra o Supernova. Cara, tem um time chamado Supernova na Letônia. Gente, o campeonato letão é confuso, tem várias fases. Cara, eu vou ter que jogar campeonato letão aqui. Olha só, achei, hein? O Auda tá na final de um campeonato aqui. Ah, ele tá na final da Taça da Letônia. Ok, tá. Rapaz, é confuso o negócio aqui, vamos lá. O Auda está na final da Taça da Letônia. Ok, pode ser campeão então, glorioso Lacinho. Eu estou gastando vários minutos para falar do campeonato letão. Mas ano passado, o Auda terminou em... Pô, foi vice-campeão. Não, terceiro colocado. Jogou a primeira fase de qualificação da Conference. Pô, agora eu tô muito curioso. Peraí, vamos ver o que eles fizeram na Conference. Eles jogaram? Jogaram. Eles foram eliminados com 2 empates, não perderam. Pô, eu quero ver os jogos aqui. Meu Deus, você deve estar me achando muito doente, né, nesse momento de eu caçar o que eles fizeram na Conference, mas eu vou achar. Eles caíram pro Larne nos pênaltis. Da onde é o Larne? O Larne é um time da Irlanda do Norte. Será que o Enzo jogou contra o Larne da Irlanda do Norte? Teve um jogo que foi 0-0 e no 2-2 ele não... Ele entrou no segundo tempo. Pô, ele fez um gol no 2-2. Ah, fala dele, hein? Ele ajudou o glorioso time a ir para os pênaltis. Só que eu não tenho a ficha dos pênaltis aqui. Não tenho a ficha dos pênaltis. Uma pena. Queria saber se ele bateu o pênalti. Mas ele fez um gol na Conference League essa temporada. Só foi eliminado na primeira fase. Enfim, tá aí o vídeo de hoje. Eu gosto. 22 minutos para falar de jogador que não explodiu. Tem momentos em que eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida, mas espero que você tenha gostado. Tchau.